Olá, eu sou o professor Gil e na nossa aula de hoje nós vamos estar falando de grandezas direta e inversamente proporcional e também vamos estar falando de divisão em partes diretas e inversamente proporcional. Então vamos lá. O que é uma grandeza? A primeira coisa que a gente precisa saber. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir, contar e calcular. Então um exemplo clássico, um exemplo clássico aqui. Você tem 1 kg de farinha, você confecciona 20 pães. Então aqui a gente tem duas grandezas e elas vão estabelecer relação entre elas. Então uma grandeza é chamada de diretamente proporcional a uma outra quando a gente aumenta o número dessa grandeza, a outra por natureza também tende a aumentar. Então essa aqui é a ideia. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa grandeza. Seria farinha e pães. Com 1 kg, como foi dada a base, você faz 20 pães. Com 2 kg, você faria 40 pães. Com 3 kg, você faria 60 pães. Ou seja, a gente tem uma relação de grandeza crescendo. À medida que aumenta o número de farinha, aumenta-se também o número de pães. Elas estão aumentando na mesma proporção. Então, isso aqui, essa grandeza é dita que ela é diretamente proporcional. Então, grandezas diretamente proporcionais. Como eu quero achar o valor da relação entre duas grandezas, e nesse caso também pode ser chamada agora de regra de 3, um método que a gente aplica para achar o valor desconhecido entre uma grandeza relacionada a outra proporcionalmente, a gente pode colocar o elemento x, para descobrir uma das grandezas nessa relação que elas têm. Quando isso é feito, isso é chamado de regra de 3. Se eu estou trabalhando com duas grandezas, é regra de 3 simples. No nosso foco de revisão, a gente só vai falar dessa proporcionalidade de regra de 3 simples. Então nós vamos montar a proporção. Vamos supor que quando chegar a 200 kg, você quer descobrir, quando chegar a 200 pães, você quer descobrir quantos quilogramas você vai precisar gastar. Bom, isso aqui está bem óbvio. Para a gente montar isso, é só a gente montar a nossa base. A nossa base diz que 1 kg, vamos botar aqui farinha e pães. A gente sabe que 1 kg equivale a 20 pães. A pergunta que a gente faz é assim: quantas farinhas a gente vai precisar para fazer 200 pães? Isso aqui é uma questão muito óbvia, mas já indico a gente didaticamente fazer isso aqui, mostrar que essas naturezas são proporcionais. E aqui eu poderia até pular caminho, 200, 20 virou para 200, para ele virar é só multiplicar por 10. Então o que eu faço de um lado é só fazer do outro. Então aqui a gente já sabe que é 10 kg de farinha. Mas o correto da gente montar, aqui é óbvio de se ver porque os números são inteiros, mas se fosse número quebrado já não ficaria tão óbvio. Então a gente vai seguir a regra da proporção. Vamos montar a proporção. 1 está para x, isso aqui já é regra de 3 simples. Assim como 20 está para 200. E aí a gente aplica a multiplicação cruzada. Uma dica: quando for possível simplificar, simplifico. Aqui dá para simplificar 20. Ainda dá para simplificar ainda 2 por 20. Dá para simplificar por 2, daria 1. 20 dividido por 2, 10. Então, na verdade, a minha proporção é 1 está para x, assim como 1 está para 10. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. 1 é vezes 1, ou 1 vezes x, x. 1 vezes 10, 10. Tá vendo? O resultado saiu direto. Caso não tivesse multiplicado, só para a gente demonstrar, se você não tivesse multiplicado, tivesse trabalhado com 1 está para x, assim como 20 está para 200, ia dar no mesmo? Sim, olha lá. Dá 20x e 200. Está aqui multiplicando, jogo para lá, dividindo. X é igual a 200 dividido por 20. Ó. Posso cortar. 20 dividido por 2, 10. Dá no mesmo, só que aqui eu acho que dá mais volta, né? E se você for ter que dividir um número muito alto, você vai ter problema. Então essas grandezas são chamadas de diretamente proporcional e a gente resolve elas multiplicando cruzado. Agora um exemplo clássico que a gente pode fazer aqui.
Vamos supor que eu contratei um pedreiro para trabalhar, para construir uma determinada construção, né? Então eu contratei um pedreiro, e esse pedreiro me entregou o serviço em exatamente 420 dias. Tá aqui dias. Se eu tivesse contratado 2 pedreiros, levaria mais tempo ou menos tempo? Aí você pensa, mais pedreiro, claro, com a mesma eficiência, trabalhando no mesmo ritmo, né, ninguém morrendo, não vem ao caso esses fatores, a gente está preocupado com a matemática. Então, se fosse 2 pedreiros, esse serviço cairia pela metade, então de 420 ia ser 210. E se fosse 3 pedreiros trabalhando, o que aconteceria com esse serviço? Sairia mais rápido, né? De 420 cairia para 140. E se fosse 4 pedreiros trabalhando, o que aconteceria? 420, aí é só você pegar 420 e dividir por 4. Acho que isso aí está bem óbvio. Vai para 105 dias. E se eu contratasse uma equipe de 5 pedreiros, o que vai acontecer? É só você pegar 420, dividir por 5, isso vai dar 84 dias. Ou seja, estou aumentando o número de pedreiros. O que acontece com o número? Está caindo ou crescendo ao contrário. A medida, então, para indicar que as grandezas são inversamente proporcionais, a gente coloca essas regras aqui invertida. Então você presta atenção que à medida que eu vou aumentando o número de pedreiros, vai caindo o número de dias, ou seja, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se eu diminuísse o número de pedreiros, o serviço ia levar mais tempo. Então essas grandezas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Então da mesma maneira eu resolvo que a outra. Vamos supor que eu quero fazer esse serviço em 4 dias. Eu não quero que o serviço demore tanto. Qual equipe, quanto que eu teria que contratar de equipe de pedreiro? É isso que eu preciso descobrir. Então vamos montar o nosso problema. Nosso problema trabalha com pedreiro, é a grandeza que eu estou medindo, pedreiros e os dias que eles trabalham para efetuar um determinado serviço. Então eu sei que como é que começa? Um pedreiro em 420 dias. Um pedreiro só a obra em 420 dias. Mais que um ano, né? Bom, e eu quero que essa obra acabe em 4 dias. Quantos pedreiros seriam necessários? Novamente, a gente já sabe que um aumenta, o outro diminui. Então tem que indicar isso aqui. Isso aqui didaticamente ele é importante pelo seguinte: na hora que você for montar, você vai montar a proporção 1 está para x, normal, assim como. Agora isso aqui está invertido, você não pode chamar de 420 está para 4, que vai ser errado. Então como você sabe que isso aqui está invertido, vamos desinverter, né? Vamos fazer a inversão daquilo que está invertido, né? Vamos voltar aqui. Então, de vez de ser 420 está para 4, a gente vai seguir a ordem da seta. 4 está para 420. Você inverte. E agora sim eu posso resolver. 4x, uma vez 420. Então, ó, tá aqui multiplicando, vem para cá dividindo. X é igual 420 dividido por 4. X é igual 420, 4 dá 1, 2 não dá para dividir 0, 20, daria 105 pedreiros. Ou seja, para resolver o meu problema, eu ia precisar de 105 pedreiros. Bom, sobre grandezas proporcional, a gente também pode falar da divisão em parte direta e inversamente proporcional. O que vem a ser isso? Vamos supor que se deixa uma herança, ok? Essa herança, geralmente, vamos trabalhar com 2 hipóteses. Foi investido em dinheiro, eu juntei com um grupo de amigos, cada um deu uma parte no investimento no banco, rendeu um determinado valor e depois a gente tem que distribuir. Nessa distribuição é óbvio que quem deu mais tem que receber mais. Então, por exemplo, eu dei 50, o outro deu 20 reais.
o outro deu 30. Então, eu investi 50 reais, o outro deu 20, o outro deu 30. No total aqui, somando o total, claro que está óbvio aqui que a gente deu 100. E vamos supor que esse dinheiro dado no banco, ele rendeu um lucro de R$ 1.500. A pergunta é, quanto que eu devo ganhar dessa quantia tendo essa proporção? Então vamos supor, eu, Gil, investi 50, o meu amigo Bill investiu 20 e o Samuel Sam investiu 30. Ao todo foi investido 100, mas esse 100, vamos dizer um bolão aí de algum tempo, virou 1.500. Na hora de receber, claro que eu que investi mais, eu tenho que receber um pouco mais. Então como é que a gente monta isso? Fácil. Eu quero saber quanto que eu vou receber, eu vou montar. G está para a quantia que investiu, assim como Bill está para a quantia que ele investiu e Sam está para a quantia que ele investiu. E isso tudo tem que dar 1.500. Mas lembrando que aqui embaixo precisa ter um denominador. E qual é o denominador proporcional? Bom, isso aqui é fácil da gente resolver. Como é que a gente descobre qual é o denominador? O denominador vai ser a soma dos números que estão aqui. Então, quais são os números? É só a gente somar. 20 mais 30 dá 50, com mais 50 dá 100. Então, aqui dá 100. Ok? Então, agora eu posso fazer o cálculo separado de cada um desse, por essa razão aqui. Lembrando que toda vez que puder simplificar, simplifica para ficar mais fácil. Então, aqui, na verdade, você, de vez de trabalhar com 1.500 sobre 100, trabalha com 15 sobre 1. Então, eu quero descobrir quanto que eu tenho que receber daquela quantia. Então, eu vou dizer que o meu está para 15, está para 1. Então, vou multiplicar. 1 vezes G, G. 15 vezes 50. Coloco o 0 do 50 e multiplico agora. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Então, dessa quantia, o justo é eu pegar 750. Claro que o Bill vai pegar menos do que eu. Vamos ver se isso vai acontecer. Bill vai pegar menos do que eu. Então, vamos lá. 20. Eu vou usar a mesma razão de proporcionalidade. 15 para 1. Vai multiplicar. B vezes 1B. 20 vezes 15. Na verdade, 20 vezes 15 daria 30. Coloco o 0. 300. Então, Bill tem que pegar 300. E, por fim, Samuel. Sam está para 30. Vai pegar um pouco mais que o Bill, mas menos do que o meu. Então, a mesma razão de proporcionalidade. 15 sobre 1. Então, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. E 30. 3 vezes 15, 45. 45 com 0, 450. Ou seja, de acordo com essa regra de proporcionalidade, quem deu mais, recebe mais. Quem deu menos, recebe menos, o que é uma coisa justa. Só que isso também pode acontecer da seguinte maneira, é onde que entra a divisão em partes inversamente proporcional. O pai deixa uma herança, teoricamente o filho mais novo, ele precisa receber uma quantia maior do que os mais velhos. Então vamos supor que o pai deixou uma herança, vamos pegar aqui de 1.500. Um filho tem 10, o outro tem 6, né? E o outro tem... O outro tem 4 anos, 4 aninhos. 4 aninhos? Vamos pegar 4 aninhos. Então, vou botar aqui um, de vez de ter 10, o outro tem 8. Ok? O que vai acontecer? O que a gente precisa entender aqui? O de 8 anos tem que receber menos do que o de 6 do que o de 4. Aqui a gente está falando da questão de distribuição de pensão, ou seja, o que tem menos, o que depende mais, precisa receber mais. Então isso aqui é típico de acontecer. Isso aqui é o que a gente chama de divisão em partes inversamente proporcionais. Então eu não sei quanto a quantia, eu sei que tem uma constante de proporcionalidade
que é estabelecida por eles, aonde a gente vai fazer essa divisão correta. Então, o primeiro eu vou montar. Eu não sei quem é a constante de proporcionalidade, mas outras pessoas também montam de outra maneira. A gente pode fazer aqui como é inverso, 1 está para 8, né? Assim como 1 está para 6, como é inverso, assim como 1 está para 4, e aí vai dar o inverso lá. Eu prefiro trabalhar de outra maneira, vamos trabalhar assim. Eu vou estabelecer uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, e eu vou dizer que K está para 8, e essa quantia, né, isso aqui representa a quantia que ele vai ter que receber. Assim como K está para 6, mais K está para 4. E eu tenho que afirmar que no final das contas, quando eu somar a quantia de cada um, isso aqui tem que dar 1.500. Como é que eu faço isso então? Como é que isso aqui vai ser feito? Fácil. A gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, entender isso aqui como fração e somar. Os denominadores são diferentes. Eu preciso fazer com que tenha um denominador comum. Como é que eu faço isso? Bom, eu sei que 8, 6 e 4, o que eles têm em comum? O 24. Só que para fazer 8 virar 24, tem que multiplicar por 3. Tudo que eu faço embaixo eu também tenho que fazer em cima. Então vai ficar 3K. Isso aqui é obter aquela fração equivalente. Mais 24, 6 para virar 24, tem que multiplicar por 4. 4 vezes 6, 24. Então tudo que eu faço embaixo tem que obter a fração equivalente, tem que fazer em cima. Então isso aqui vira 4K. Mais, aqui 4 para virar 24 foi multiplicado por 6, então tem que multiplicar em cima também por 6. Então vai ficar 6K. Por fim a gente vai ter 7. 7 com mais 6, 13. Então a gente tem 13K sobre 24. Sobre 24. Isso aqui é igual a 1.500. Tá aqui, ó, dividindo, jogo para lá multiplicando. Então 13K é igual a 1.500 vezes 24. 13K é igual. É só fazer 15 vezes 24 e acrescentar os zeros. Então 15 vezes 24 vai dar 360. E acrescento os dois zeros. Tá aqui multiplicando, eu sei que essa divisão não vai dar exata. Tá aqui multiplicando, vai vir para cá dividindo. Então, essa divisão agora não vai ser exata, porque o fator foi 13, a divisão foi 13. Então, a divisão aqui não é exata. Ok? Então, dividido por 13 vai dar número quebrado. A gente vai trabalhar com arredondamento. Vai dar 2.769. Vamos trabalhar aí 23 centavos. Não é exato. Então essa constante de proporcionalidade vai dar 2.769. Vai lá, aliás, vai dar 2. Isso mesmo. 1.500 vai dar 36.000 dividido por 13. Isso vai dar 2.769. Isso mesmo. 2.769,23 centavos. Isso aqui é aproximadamente. Divisão não deu exata, pode ser que dê algum problema lá nos centavos. Agora eu vou saber quanto que cada um vai ganhar. Bom, já sei que o valor é esse. E já sei que o primeiro é K sobre 8. Então o primeiro, a quantia dele é K sobre 8. Eu já sei que K vale quanto? Esse valor aqui. Então eu vou fazer R$ 2.769
e 23 centavos vai dividir por 8. Qual é esse valor? Então, quanto que vai ter que receber o primeiro? Então, é só pegar 2.769,23 dividido por 8. Então, esse vai ter que ganhar aproximadamente R$ 346,15. Então, esse de 8 anos vai ter que ganhar R$ 346,15 aproximadamente. O próximo, quantos anos ele tinha? Para dividir a proporcionalidade dele, o próximo tinha 6. Então, K sobre 6. Vai ser a mesma coisa. 276,923. Isso aqui dividido por 6. Então, vai fazer a divisão por 6. Essa divisão vai dar dízima periódica. Então, 2.769,23 dividido por 6. Isso dá aproximadamente, claro que vai dar dízima periódica, 461,53. Então, 461,53. Essa é a quantia que ele tem que receber. Então, de 8 anos, o de 6 anos e agora o de 4 anos. O de 4 anos é o que vai receber mais. Esse vai dividir por 4. Então, vamos ver quanto que ele vai receber. Quanto que ele vai receber? Olha lá. Então, tem 2.769,23 dividido por 4. Vai dar R$ 692,30. Então, vai dar R$ 692,30. O mais novo vai receber isso. Agora vamos ver se essa quantia fecha. Quando eu somar tudo, isso tem que dar o valor a ser distribuído, que era de 1.500. Se não fechar, lembra que a gente arredondou o número. Então tem R$ 346,15 mais R$ 461,53 mais R$ 692,30. Isso aqui deu exatamente R$ 1.499,98, ou seja, ficou faltando 2 centavos para completar. Esses 2 centavos para completar, para a gente ficar com o número arredondado, a gente dá para o mais novo. Então, a gente diz que ele ganhou agora no aproximadamente, para a conta fechar. Ok? Então, são essas as atividades que a gente vai ter. E uma terceira atividade também para se achar a questão da quarta proporcional. Né? Quando a gente fala de proporção direta, a gente pode dar uma sequência 2, 6 e 1. Aliás, 2, 6, vou botar aqui 8. Quando eu falo, eu quero saber qual a quarta proporcional, é um número x que vai estar aqui, que faça com que isso aqui se estabeleça a proporção. E essa proporção é sempre assim. 2 está para 6, os dois primeiros, assim como os dois últimos. 8 está para x. Então, para achar essa proporção, vai dar 2x, 6 vezes 8, 48. X é igual a 48 dividido por 2. X é igual a 48 dividido por 2, vai dar 24. Então, a quarta proporcional é 24. O que vem a ser a quarta proporcional? Se eu tenho 4 números, estabelecer uma relação de proporcionalidade significa que, como fiz por 2 virar 8, né? Sempre seguindo nesse caso a proporção direta.
eu teria que multiplicar por 4. Então, esse mesmo fator de proporcionalidade tem que fazer o 6 virar x. Então, que seria 4. 6 vezes 4, 24. Então, eu poderia também fazer assim. Então, faça os exercícios e até a próxima aula para correção dos mesmos.